Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé, né? Como vai ser esse dia de hoje? Só o Senhor é que sabe, mas o que nós podemos fazer então? Buscar a sua presença, compreendermos realmente que nós dependemos da intervenção, da providência divina. Você tem entendido isso na sua vida? Ou você acha que tudo depende de você e você é a resposta para tudo na sua vida? A palavra do Senhor cita que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, do nosso cabelo, que não seja da vontade de Deus. Não se move um átomo nessa terra que não seja pela aprovação e permissão do Senhor. É importante você perceber que o Senhor deseja que o seu povo possa experimentar mais do seu poder. E nestes dias temos falado exatamente sobre isso, sobre sermos iguais, imitadores de Cristo, porque somos cristãos. E as pessoas e as coisas ao nosso redor podem reconhecer que existe coisas de Cristo, o caráter de Cristo em nós. Do jeito que falamos, pensamos, as coisas, nossas atitudes, os nossos valores, prioridades, reações. Então são estas coisas que fazem a identidade cristã. Não é tanto o que a gente fala. Aliás, a gente fala demais. O que nós precisamos é agir. E esse é um tempo de nós estarmos buscando isso diante do Senhor. Porque existe um chamado para sermos parecidos com Cristo. Ora, nesta semana temos falado sobre isso, esse chamado bíblico para sermos parecidos, para que a igreja, os irmãos da igreja, não são só os líderes e pastores e missionários, mas a igreja se pareça com Cristo. Esse é um grande desafio para todos nós. E vamos ver mais um texto. Se encontra também na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 até o verso 11. Está escrito: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então você vê aqui o apóstolo mais uma vez reforçando, ensinando, passando esse valor para a igreja. Entre todas as doutrinas e ensinamentos, eles ensinavam a necessidade de que os cristãos aprendessem a necessidade de serem imitadores de Cristo, de serem parecidos com Cristo, de assimilarem os valores de Cristo, a terem o caráter de Cristo. Então é impossível que eu diga ser cristão e não haver em mim o caráter de Cristo. É impossível dizer que eu sou cristão, mas não há em mim misericórdia, compaixão, bondade, benignidade, não há fé. Eu vivo murmurando, reclamando, brigando, discutindo, sendo teimoso, desrespeitando as pessoas. Percebe? Nós precisamos ser coerentes com a verdade que liberta. Me liberta realmente dessas condições humanas, carnais, que por muitos anos dominaram a igreja e se transformaram em desculpas e justificativas. Ah, a pessoa é assim mesmo. Ah, porque a pessoa viveu isso aqui, porque a infância foi dessa ou daquela maneira, porque a dificuldade foi desse jeito, porque o casamento, porque os pais. O que nós precisamos entender é que está em Cristo a síntese realmente da nova vida. Nós vamos poder ter uma nova vida através da ação de Cristo no nosso interior. Aquilo que significa nascer da água e do Espírito, aquilo que significa nascer de novo, é a ação do Espírito Santo através da graça do Senhor, nascendo, desfazendo o jugo do pecado que age no nosso interior de ciúme, de inveja, de briga, de contenda, de todas estas coisas, para que possamos ter uma nova vida. Então veja, o apóstolo diz aqui e reforça:
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois sendo ele, como Deus, sendo ele em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Veja, Jesus, sendo Deus, estando no céu com o Senhor, veio à terra como homem, se humilhou, se fez humilde, como está escrito aqui, se esvaziou, assumindo forma de servo. Veja, esse é o tipo de ensinamento que não é muito falado na igreja nesses dias. Quem é que quer aprender a ser servo? Nós queremos aprender a ser senhores, nós queremos aprender a mandar, nós queremos aprender a comandar, nós queremos aprender a receber grandes promoções e vivemos grandes honras. Queremos ser honrados, queremos ter primazia, queremos ser valorizados, queremos realmente que as pessoas reconheçam o nosso valor. É isso que nós temos visto nestes dias. Mas veja o que Jesus nos ensina aqui e que Paulo diz: a necessidade de nós estarmos tendo o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Ter o mesmo sentimento, que mesmo sendo Deus, veio a este mundo e se tornou servo. E aí o que diz ainda por cima? Tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou e tornando-se obediente até a morte de cruz. Ter esse mesmo sentimento? Será que é este sentimento que eu quero para a minha vida? É isto que está concorrendo hoje com a igreja. As coisas que estão nos impedindo de imitarmos a Cristo. Os valores, tudo que está sendo falado no mundo, as coisas sociais que estão cada vez mais afetando a mente e as disposições dos homens e que entraram pelas portas da igreja estão contaminando a fé. Porque o chamado do cristão é ser parecido com Cristo. E aqui nós estamos vendo um ingrediente importante. Esse desenvolver do mesmo sentimento que houve em Cristo. Que assumiu forma de servo, se humilhou e se tornou obediente até a morte. E morte de cruz. Da forma pelo qual o Senhor o honrou, para que realmente todo joelho nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Mas veja, mais uma vez eu reforço que esse é um chamado para a igreja. É o apóstolo Paulo escrevendo à igreja e dizendo: vocês todos devem desenvolver, vocês devem ter o mesmo sentimento que Jesus teve. Não usurpou ser igual a Deus. Saiu do céu, se fez homem e se humilhou, assumiu forma de servo. Portanto, nós precisamos aprender a servir. Eu pergunto a você: você tem servido alguém nesses tempos, nesses dias? Como é isso? O que você pensa sobre servir? Todo mundo gosta de ser servido, não é verdade? Todo mundo gosta quando alguém te dá atenção, quando alguém já logo quando vê você, olha, eu fiz isso aqui para você, é muito gostoso. Mas e você? Você se dispõe a fazer as coisas para as pessoas, mesmo sem esperar alguma coisa em troca? Isto é desenvolver o sentimento de Cristo. E ser cristão é ser parecido com Cristo. Ser cristão é aprender a servir. Eu desejo que o Senhor te abençoe e que você viva por Deus e seu reino, por Cristo e a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.